Ao analisarmos a história e a trajetória do povo de Israel sob a liderança de Josué, chegamos no momento em que, após terem atravessado o Rio Jordão, agora celebram a Páscoa e se preparam para de fato entrarem em Jericó. Neste momento, Deus irá preparar não só Josué, mas também o povo para que, sob a sua orientação e comando, o povo possa então conquistar a cidade e dar início a um período de conquistas e vitórias, principalmente em batalhas que o Senhor lutará em favor do seu povo. É sobre esse tema e outros muitos assuntos que juntos iremos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu agradeço a você por estar conosco mais uma vez e fico feliz porque estamos juntos tendo este momento especial a cada semana para juntos nos aprofundar naquilo que a Palavra do Senhor nos tem ensinado. Estamos durante esse trimestre estudando mais a fundo os detalhes contidos no livro de Josué e espero em Cristo que você, sua casa e sua família estejam sendo ricamente abençoados pelo conteúdo, as lições e principalmente pelos aprendizados que temos aprendido e tido acesso através desse precioso livro da Palavra do Senhor. Nessa semana, teremos a oportunidade de avançarmos no estudo da Palavra de Deus dentro do contexto do livro de Josué e analisarmos com maior cuidado como o Senhor agora conduzirá o povo não somente para conquistar a cidade de Jericó, mas principalmente para avançar adentro de Canaã, conquistando por meio do poder de Deus as vitórias e principalmente vencendo as batalhas as quais o Senhor estará junto deles. Por isso eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia em mãos, bem como também a sua lição, e neste momento especial dedicarmos tempo para que possamos entender um pouco melhor aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós estamos na lição de número 4 desse trimestre e eu quero, juntamente com você, analisar os pontos importantes e principais deste conteúdo. Lembrando, antes de tudo, que na próxima semana, dia 27, segunda-feira, às 8 horas, nós teremos uma live especial. Você não se esqueceu, né? Nós teremos uma live especial para que possamos conversar um pouco sobre os assuntos da lição, mas em especial ter um momento para que você possa ser presenteado através de um sorteio com uma assinatura da lição. Nós deixamos lá no canal uma pequena enquete para que você pudesse escolher qual a lição ou qual a assinatura da lição você deseja, para que nós possamos juntos nos encontrar na segunda-feira e de modo especial presentear um de vocês com uma assinatura da lição, a fim de que você possa adentrar o próximo ano já com o conteúdo da lição da Escola Sabatina garantido para você, sua casa e também para a sua família, ok? Neste momento eu quero, como sempre, convidar você, aonde quer que você esteja, para que juntos possamos buscar a Deus em oração. Nós vamos orar, pedir a direção do Senhor, a fim de que este momento seja um momento de graça, de misericórdia, principalmente de aprendizado, a fim de que eu e você, de posse das orientações e lições que vamos aqui acessar, possa tomar decisões ao lado de Cristo Jesus. Logo, convido você a uma oração e posteriormente iremos então entrar nos detalhes da lição dessa semana. Oremos juntos. Maravilhoso Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos reúne para termos o privilégio de tirar tempo para estar contigo, a fim de ouvir a tua voz através da tua palavra e compreender melhor aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Iremos analisar detalhes importantes nessa oportunidade referente ao livro de Josué e pedimos que por meio deles o Senhor nos conceda fé e coragem para obtermos de Ti o perdão, a graça e o poder para viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe a cada um de nós que estamos acompanhando este conteúdo neste momento. Nós oramos por Jesus. Amém. Muito bem. Um pedido especial a você. Caso você já seja inscrito nesse canal, muito obrigado por estar nos acompanhando e muito obrigado não somente por acessar esse conteúdo, mas também por compartilhar com outras pessoas. Agora, caso você ainda não seja inscrito, eu quero convidar você a fazer parte dessa grande classe da Escola Sabatina que a cada semana se reúne para estudar a Palavra do Senhor. Então, caso ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe também o seu like, o seu comentário para que saibamos de onde você está nos acompanhando e também compartilhe este conteúdo para que outras pessoas possam também ter acesso.
Na semana anterior, eu recebi uma mensagem muito carinhosa de amigos que estão à distância, lá na Bahia, assistindo este conteúdo, acessando essas informações e sendo também ricamente abençoados. Por isso, agradeço a você que tem deixado seu comentário, dizendo de onde você está assistindo e principalmente compartilhando este conteúdo para que mais e mais pessoas possam ter acesso. E eu gostaria de incentivar você, assim como nossa irmã fez na semana passada. Deixe nos comentários, me diga nos comentários de onde você está assistindo, qual igreja você pertence, se você é membro da Igreja Adventista ou não, se você participa de uma unidade de ação, ou seja, de uma classe da Escola Sabatina, e onde você tem se reunido juntamente com seus irmãos. Assim nós vamos conhecendo um ao outro e podemos nos ajudar e crescer juntos. Ok? Muito bem. A lição dessa semana, como dissemos anteriormente, é a quarta lição desse trimestre. E o título geral da lição é O Conflito por Trás de Todos os Conflitos. O verso para memorizar está no livro de Josué, capítulo 10, no verso de número 14. E eu quero convidar você a tomar em suas mãos a sua lição e a Bíblia, para que nós possamos analisar juntos esse verso, extrair dele as informações que ele nos concede, para que nós possamos introdutoriamente já compreender o assunto geral dessa lição. Então vamos juntos ao livro de Josué, no capítulo 10, no verso 14, e vamos ao verso para memorizar. A palavra do Senhor diz assim: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Nós estamos aqui dentro do contexto descrito no capítulo 10 do livro de Josué. E o momento aqui, em especial, é aquele em que o Senhor Deus, ao ouvir o pedido de Josué, para e detém o sol. O dia é estancado, o dia é pausado, a fim de que Deus, lutando por seu povo, pudesse vencer a batalha, a pedido de seu servo. Logo, nós estamos falando de um contexto de batalha, onde o povo de Israel estava em luta, bem como também um momento em que o Senhor estava lutando pelo seu povo. Contudo, o verso vai nos destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o verso vai dizer o seguinte: não houve dia semelhante a este. Ou seja, a singularidade marcou não só a vida de Josué, marcou a vida do povo de Israel e marcou também a história do mundo. Porque nunca houve outro dia semelhante a esse. Qual dia? O dia em que o Senhor ouviu a oração de um homem e deteve o dia, parou as horas, a fim de que naquele período de tempo o Senhor pudesse lutar por seu povo. O texto ainda acrescenta outro detalhe, o aspecto de Deus ter atendido a voz de um único homem. Aqui a ideia da oração fica muito clara e principalmente destacada, porque a pedido de seu servo, Deus não só ouviu, mas principalmente atendeu o favor e o pedido que o seu servo havia feito. E por último, destaca aquilo que vai ser a base da lição dessa semana, o fato de que o Senhor lutava por Israel. Você e eu sabemos que o projeto, o plano de Deus, nunca foi que o povo de Israel se envolvesse com batalhas com outros povos. Haja vista o fato de que, assim que Deus os libertou do Egito, fez com que eles percorressem outro caminho somente para que não tivessem contato direto com os filisteus e, porventura, enfrentassem uma guerra, uma batalha. O desejo do Senhor era que o povo pudesse, a seu comando, conquistar as terras a eles prometidas. Isso, logicamente, envolveria batalhas e conflito com outros povos. Contudo, era o Senhor que deveria ser aquele que não somente lideraria o povo, comandaria-os na batalha, mas principalmente venceria as batalhas em favor do povo de Israel. Em outras palavras, enquanto o povo estivesse avançando e conquistando a terra prometida, o próprio Deus empreenderia as batalhas em favor de seu povo, fazendo com que eles não tivessem a necessidade de se envolver com o conflito direto. Mas para que isso pudesse ocorrer, ou seja, para que o Senhor, o Deus de Israel, pudesse também não só ser o guia, mas o comandante e, ao mesmo tempo, aquele que iria lutar por seu povo, o povo deveria permanecer fiel à aliança do Senhor.
Eles deveriam permanecer obedientes ao mandado e à vontade de Deus, para que então Deus pudesse, a obediência do povo, ou como resposta pela fé e pela obediência do povo, então lutar as batalhas que eles deveriam enfrentar. A lição ainda vai adiante, na parte de sábado, destaca o seguinte: ao lermos as páginas do livro de Josué, somos confrontados com as campanhas militares bastante intensas realizadas sob o comando de Deus, em nome de Deus e com o auxílio de Deus. A lição ainda destaca: esta realidade levanta perguntas inevitáveis. Como podemos entender que o povo escolhido de Deus realizou tais práticas no tempo do Antigo Testamento? Ou como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter de amor? Essas são perguntas que geralmente nós levantamos e geram alguma dúvida em relação àquilo que ocorreu no Antigo Testamento, principalmente no que diz respeito às batalhas de conquistas realizadas pelo povo sob ordem, comando e direção do Senhor. A lição ainda deixa claro: vamos então explorar a difícil questão das guerras ordenadas pelo Senhor. Esse é o ponto fundamental desta lição, a fim de que eu e você compreendamos de forma melhor e mais aprofundada o que levou o povo às batalhas, como deveriam ser travadas e, em especial, qual foi o papel de Deus em cada uma dessas batalhas. A lição vai adiante e na parte de domingo destaca o seguinte tema: o príncipe do exército do Senhor. E este, sem dúvida nenhuma, é um dos mais bonitos textos contidos no livro de Josué, porque mostra não somente a proximidade, o encontro de Josué com o Senhor, mas principalmente demonstra e revela o propósito de Deus para o seu povo, estando o Senhor à frente e comandando o exército de Israel. A lição destaca assim: Israel havia acabado de cruzar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Destaque isso e grave essa informação. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto enigmática. A resposta foi o seguinte: não sou nem uma coisa nem outra. Josué capítulo 5, verso 14. O texto bíblico revela, no capítulo 5, que Josué se levanta na madrugada após terem eles participado de um processo ligado à Páscoa, e agora ele vai se preparar para, de fato, conquistar Jericó. E quando ele observa a cidade e analisa qual seria a melhor estratégia para que de fato pudessem conquistar o território, ele recebe a visita de um ser celestial. Este está com uma espada nas mãos e, sem se identificar, se coloca diante de Josué. Josué então pergunta a esse ser quem ele é, se ele faz parte do povo inimigo ou se ele faz parte do povo de Israel, se ele está contra o povo de Josué ou está a favor deles. Contudo, a resposta que ele recebe é, de fato, como disse a lição, enigmática, porque o ser diz a ele que não está nem a favor do inimigo, nem a favor deles. Pelo contrário, ele vem na qualidade do príncipe do exército do Senhor. Logo, Josué percebe e entende, compreendendo que está não diante de um homem qualquer, não diante de um guerreiro qualquer, não diante de um ser qualquer, ele está diante do próprio Filho de Deus. O Senhor está ali materializado, está ali corporeamente presente na presença de Josué, a fim de trazer a ele algumas orientações extremamente importantes. Enquanto Josué está, quem sabe, pensando nas estratégias que vai utilizar para conquistar Jericó, o próprio Senhor se apresenta diante dele como príncipe do exército de Deus, como comandante do exército de Deus. E é ele quem vai trazer a Josué e ao povo a estratégia necessária para conquistar Jericó. A lição ainda vai adiante e vai destacar assim: o Cristo pré-encarnado apareceu a Josué não apenas como um aliado, não somente como o verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como o comandante do exército invisível, mas real, de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que Josué com os cananeus. Josué estava pronto para receber agora as estratégias da batalha. Então, dois pontos que eu e você precisamos destacar aqui. Em primeiro lugar,
A conquista de Jericó e as batalhas que o povo de Israel agora iriam enfrentar não eram simplesmente batalhas militares no campo físico e humano, pelo contrário. Nós sabemos que aquele território era povoado por um povo que por tempos foi a eles estendido a graça de Deus e a muitos ele haviam rejeitado. Com exceção de Raabe, como você já bem conhece, todo o povo de Jericó havia rejeitado a graça de Deus e a oportunidade de se unir ao seu povo e principalmente de viver uma vida de submissão e obediência à vontade de Deus. Logo, aquela conquista e aquela batalha não se tratava simplesmente de uma conquista territorial, não se tratava simplesmente de uma conquista de uma batalha humana. Estava ali envolvido o grande conflito entre Deus e o inimigo. Logo, se o pano de fundo, o cenário por detrás de tudo aquilo que está ocorrendo é o grande conflito, logicamente o Senhor viria lutar esta batalha. E ele vem para lutar e não somente para vencer, mas principalmente para apresentar a Josué como líder do povo qual seria a estratégia que eles usariam para então vencer. Se o Senhor estava ali, a estratégia, o plano e a vitória viria única e exclusivamente do Senhor. Um ponto importante também a se destacar é que agora, uma vez diante de Deus, Josué precisa acatar o plano que o Senhor irá apresentar. Se por alguma razão o povo não ouvisse, principalmente obedecesse à estratégia divina, logicamente a vitória não viria. O Senhor não poderia lutar por eles, pois a base do relacionamento entre Deus e seu povo é a obediência à vontade do Senhor. A lição ainda vai adiante e na parte de segunda-feira destaca o seguinte ponto: guerra no céu. E aqui, logicamente, vamos compreender um pouco melhor o pano de fundo e tudo que está envolvido dentro deste conflito maior em que a conquista de Jericó era parte de todo o plano do Senhor. A lição vai dizer assim: Deus povoou o universo com criaturas responsáveis a quem deu livre arbítrio, um quesito indispensável para que exista o amor. Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou contra a vontade de Deus. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo muitos anjos. Quando você vai, por exemplo, a Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, você vai ter acesso a esta retratação, a este relato que nos conta como foi, de forma profética, aquilo que ocorreu no céu. A Bíblia é clara em dizer que houve um conflito, houve uma batalha, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão então foi vencido e expulso do céu, e com ele vieram também os seus anjos. A Bíblia vai destacar, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel, uma forma clara e uma forma ao mesmo tempo ilustrativa de como tudo isso aconteceu. Não somente retratando a personalidade, as características e principalmente aquilo que moveu e motivou o anjo caído a se rebelar contra Deus, mas também nos mostrando um panorama maior para que eu e você entendamos não somente o que moveu esse anjo a se rebelar, mas quais foram as consequências de sua rebelião, não somente para ele, para seus anjos e também para nós, que estamos aqui vivendo neste contexto onde o conflito entre o bem e o mal tem se desenvolvido a cada dia. A lição ainda vai destacar o seguinte: Isaías apresenta uma sátira ou uma parábola que transmite um significado que vai além do contexto histórico. Embora Isaías e Ezequiel estivessem retratando detalhes do seu contexto local, do seu contexto histórico presente, eles também estão falando sobre aspectos ligados ao contexto do grande conflito de forma geral. Embora eles estejam utilizando nomes de reis e contextos geográficos da época, o texto de forma muito clara nos apresenta detalhes importantes para que você compreenda os aspectos históricos, mas deixe muito bem claro os aspectos relacionados à pessoa do inimigo de Deus, o Satanás, que naquele contexto não somente rebelou-se contra o Senhor, mas também sofreu as consequências de ser expulso do céu e com ele, como dissemos, trouxe também os seus anjos. A lição ainda destaca, de acordo com Daniel capítulo 10, verso 12 a 14, esses seres celestiais, rebeldes, tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus.
Elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Então entenda, a partir do momento que você tem um povo que aceitou viver e obedecer à vontade de Deus, e ao passo que você tem uma outra nação, um outro povo, uma outra pessoa que claramente posiciona-se contra a vontade do Senhor e não deseja obedecer nem se submeter à sua vontade, você tem aqui um conflito entre a vontade de Deus e a vontade humana. Você tem aqui uma realidade, dois povos ou dois grupos de pessoas que invariavelmente, em algum momento, terão algum atrito, porque enquanto um está tentando fazer a vontade de Deus, o outro está negando fazer a vontade do Senhor. Isso na esfera humana levará a conflitos. Ao mesmo tempo, você precisa entender que este conflito físico, humano e terreno está dentro de um contexto maior. Este contexto maior é o conflito entre Deus e o inimigo. O conflito que iniciou no céu se estendeu para a terra e aqui o Senhor dará fim a esta realidade e a este problema que foi causado pela desobediência e pelo pecado. Você entende isso? Então, quando você e eu lemos no texto bíblico conflitos que foram travados entre o povo de Deus e aqueles que não aceitavam fazer parte do povo de Deus, isso retrata de forma simbólica ou mesmo de forma ilustrativa aquilo que está acontecendo no campo maior, entre o conflito entre Deus e o inimigo. Por quê? Porque Deus está juntando o seu povo para viver de acordo com a vontade dele, enquanto o inimigo de Deus tem influenciado e arrebatado pessoas, povos, nações para desobedecer à vontade do Senhor e estar contra tudo aquilo que o Senhor nos pede. Logo, as batalhas travadas por Israel, embora dentro de um contexto humano, retrata aquilo que acontece no contexto espiritual, que está maior, que é maior e está além daquilo que eu e você muitas vezes podemos compreender. É nesse contexto que eu e você precisamos ler e entender as batalhas travadas pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Eles não entraram em guerra com outros povos simplesmente por conta de território, simplesmente por conta daquilo que eles desejavam. Pelo contrário, é a vontade de Deus sendo realizada através do seu povo e, por outro lado, a vontade do inimigo sendo empreendida por outros povos que não aceitam a vontade do Senhor. Mas a lição ainda vai adiante. E na parte de terça-feira vai destacar o Senhor é guerreiro. A lição vai dizer assim, observe. O conflito descrito nos primeiros 12 capítulos de Êxodo foi maior do que uma simples luta pelo poder entre Moisés e o faraó. Lembra do que acabamos de dizer? A lição ainda acrescenta. De acordo com o entendimento sobre guerra que havia no antigo Oriente Próximo, os conflitos entre os povos eram, em última análise, considerados batalhas entre seus respectivos deuses. Você consegue entender? A compreensão da cultura do Antigo Testamento já trazia essa carga ou esse conteúdo de que quando dois povos estavam em guerra, na verdade, a guerra estava sendo travada por seus deuses, o Deus de um povo contra o Deus de outro povo. Assim, como diz a lição, também esteve retratado essas características no livro de Êxodo. Eram os deuses egípcios contra o Deus de Israel. A ideia ali era qual o Deus é mais poderoso e a qual Deus nós devemos obedecer e servir. Logo, aquele que vencesse seria o Deus poderoso que o povo, tanto vencedor quanto vencido, deveria servir e obedecer. A lição ainda acrescenta. Êxodo 12, verso 12, declara que o Senhor executou juízo não apenas sobre o faraó, mas também sobre todos os deuses do Egito, deixando claro que Deus, o Deus de Israel, estava empreendendo uma batalha contra os deuses falsos do Egito. Logicamente, a partir do momento que o Senhor, Deus de Israel, vencesse a guerra contra os deuses do Egito, assim também Israel, o povo de Israel, sairia vencedor contra o povo de Faraó, contra a nação egípcia, contra o povo egípcio. A lição ainda acrescenta, em última análise, Deus está em guerra contra o pecado. Deus está em guerra contra aqueles que decidem viver uma vida de desobediência à vontade do Senhor. E ainda acrescenta, à luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio
anterior deste conflito, que atingiria seu auge na cruz e sua consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter de amor divino serão então de fato vindicados. Você consegue entender? Embora estejamos neste mundo vivendo conflitos, batalhas e enfrentando dificuldades na esfera humana, eu e você precisamos entender que, assim como a Bíblia descreve, nós estamos inseridos e somos personagens dentro de uma batalha celestial. Uma batalha entre o bem e o mal. Um grande conflito que começou no céu, se estendeu para a terra e envolveu cada um de nós. Aqueles que aceitam fazer a vontade de Deus estão ao lado do exército do Senhor. E aqueles que desobedecem e decidem não viver de acordo com a vontade de Deus, colocam-se sob as fileiras do inimigo. E uma vez que, humanamente falando, há conflitos e batalhas, ao mesmo tempo é o Senhor e o inimigo que estão em conflito pela sua mente, pela sua vontade e principalmente pela sua vida. Se você decide fazer a vontade de Deus, o Senhor então irá lutar em seu favor e no seu lugar. Mas se eu e você decidimos fazer a vontade do inimigo, de fato então estamos nos colocando sobre o controle e a direção do exército daquele que está lutando contra o Senhor. A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira vai destacar o seguinte aspecto: o Senhor lutará por vocês. Essa é a grande certeza, esperança e principalmente a grande arma que temos a nosso favor. O fato de Deus estar ao lado daqueles que se submetem a viver de acordo com a sua vontade. A lição destaca assim, observe, quando você e eu vamos a Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14, nós vamos ver uma belíssima declaração aqui descrita sobre aquilo que o Senhor declarou ao povo, de que eles não precisavam ter medo, de que eles não precisavam temer, porque o Senhor estava com eles e lutaria em favor deles, oferecendo a eles a vitória mediante a fé no poder do Senhor. A lição destaca assim: o Êxodo era um modelo ou paradigma para a intervenção de Deus em favor de Israel. Nele, não somente a batalha foi travada pelo Senhor, mas Deus pediu que Israel não lutasse. Quando você vai a Êxodo capítulo 14, verso 14, fica claro a intenção de Deus. Deus queria que o povo estivesse ali para que fosse testemunha daquilo que Deus faria por seu povo. Mas se eles permanecessem fiéis ao Senhor, eles não precisariam lutar. Por quê? Porque o próprio Deus não somente estava presente, guiaria seu povo, lutaria em favor deles e venceria, a fim de oferecer a eles a vitória mediante a fé e a obediência na pessoa do Senhor. A lição ainda descreve: Ellen White interpretou essa história como uma expressão do fato de que Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Você consegue entender? Ellen White deixa claro em seu comentário que o desejo do Senhor não era que Israel conquistasse a terra por suas próprias forças. Pelo contrário, a terra de Canaã deveria ser conquistada como herança e como realização e materialização da promessa de Deus por meio da obediência e principalmente por meio da submissão à vontade do Senhor. Por quê? Porque se assim agissem, era o Senhor que lutaria por eles e venceria no lugar deles. A lição termina dizendo: no plano ideal de Deus, Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Esse era o plano ideal do Senhor. Assim como eu e você hoje, em meio às lutas, dificuldades, tribulações e batalhas do dia a dia, nós precisamos crer que o projeto de Deus, o ideal, o seu plano primeiro, é que nós possamos confiar todas as nossas guerras, batalhas, lutas e dificuldades em suas mãos. Antes de nos lançarmos ao campo de batalha, antes de tentarmos resolver os problemas por nós mesmos, eu e você devemos aprender a confiar no poder e na vontade única e absoluta do Senhor. Pois se assim o fizermos, da mesma maneira que deveria ser com o povo de Israel, será também comigo e com você. O Senhor não somente estará ao nosso lado, mas Ele estará à frente de nós, lutando as batalhas de nossa vida e nos oferecendo pela fé a oportunidade de obter vitória pela fé no nome do Senhor. A lição vai adiante e na parte de quarta-feira destaca então o seguinte: a segunda melhor opção.
A lição vai dizer assim: a primeira vez que Israel lutou após sair do Egito está registrado em Êxodo capítulo 17, quando os israelitas se defenderam dos amalequitas. Lembra-se disso? A lição ainda acrescenta: eles haviam testemunhado o poder de Deus atingindo os egípcios e conduzindo-os à liberdade. Vimos que o plano inicial de Deus para Israel não incluía lutar contra as pessoas, mas logo após sua libertação do Egito, os israelitas começaram a murmurar no caminho. Você se lembrará disso. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, está registrado esse tipo de comportamento do povo contra Deus, chegando a questionar a presença de Deus em seu meio. Foi naquele momento que os amalequitas lutaram contra Israel. Isso não aconteceu por acaso. Deus permitiu que eles atacassem os israelitas para que pudessem aprender a confiar nele novamente. Então entenda, o plano inicial de Deus, vimos anteriormente, era que Israel não precisasse lutar as suas próprias batalhas. Deus venceria as suas guerras em favor do povo, caso esses permanecessem fiéis e obedientes à vontade de Deus. Contudo, eu e você sabemos que logo após o povo sair do Egito, o povo começou a se envolver num contexto de reclamações, murmurações e principalmente começaram a questionar se de fato o Deus de Israel, que os havia há pouco libertado do Egito, ainda permanecia no meio deles. Por conta desse ato de rebelião, de rebeldia, murmuração, reclamação e principalmente questionamento da presença e principalmente da vontade de Deus entre eles, o Senhor então permitiu que o povo fosse então atacado e em muitos momentos tivesse então derrotas e baixas. Por que isso aconteceu? A fim de oferecer ao povo a clara informação e lição de que se eles permanecessem fiéis ao Senhor, o Senhor não somente permaneceria no meio deles, mas venceriam as suas guerras e batalhas. Mas caso eles viessem a estar contra o Deus de Israel, logicamente os outros povos não somente lutaria contra eles, mas também os venceria e levaria a eles à destruição. O ponto fundamental aqui é que o plano original de Deus estava baseado na obediência. Caso o povo desobedecesse e virasse as costas para Deus, Deus não poderia estar no meio deles, nem tampouco protegeria o povo e venceriam suas guerras. Este foi o problema. A lição vai ainda adiante, vai destacar: o envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pela qual o povo desenvolvia confiança incondicional no auxílio do Senhor. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava, em última análise, nas mãos do Senhor. Se o povo confiasse, cresce e obedecesse à voz de Deus, Deus que estava no meio deles daria ao povo a vitória. Mesmo que eles próprios tivessem que tomar em suas mãos as armas e ir até o campo de batalha, era o Senhor que daria a eles a vitória. Caso contrário, eles desobedecessem, virassem as costas para Deus e quisessem resolver as suas dificuldades, lutas e batalhas por si só, sem observar e obedecer à vontade de Deus, a derrota era certa. Não diferente ocorre hoje na minha e na sua vida também. O Senhor nos oferece não somente a sua presença, a sua orientação, as estratégias e os planos, mas principalmente nos oferece a vitória. Se tão somente eu e você crermos e confiarmos no seu poder e na sua orientação. Caso crermos e confiarmos, Ele lutará em nosso favor as nossas batalhas. Mesmo que eu e você ainda que estejamos num campo de batalha, o Senhor é quem nos dará a vitória. Mas se por alguma razão eu e você desobedecermos à vontade de Deus e tentarmos resolver as questões por nós mesmos, certamente iremos para a batalha e dela sairemos perdedores. Não podemos de maneira nenhuma permitir que diante de conflitos e dificuldades nós mesmos tentemos resolver as nossas dificuldades. Permitamos que o Senhor, o Deus dos exércitos, o comandante do exército de Deus, aquele que já venceu em nosso favor, vença também as batalhas do dia a dia e nos ofereça, pela fé e obediência, o resultado, a bênção daquilo que é confiar no poder e na presença do Senhor. Que Deus abençoe você de forma especial e que de posse dessas informações que hoje aqui estudamos, eu e você, assim como o povo de Israel, possamos fazer uma aliança de fé com Deus e permitir que o Senhor não só esteja em nosso meio, mas que Ele nos mostre qual a estratégia
para nós vencermos as lutas do dia a dia. Que o Senhor continue abençoando você, sua casa e sua família. E nos encontramos na semana que vem para darmos sequência ao estudo da Palavra de Deus e aprendermos mais daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E não se esqueça, segunda-feira, dia 27, às 8 da noite, teremos o nosso momento especial a fim de termos o nosso sorteio de uma assinatura de lição e poder presentear um de vocês com esse presente especial. Deus o abençoe e nos encontramos na semana que vem.